Os mistérios de Cristo e seu reino conhecido pelos cristãos. Parte 01, dia 17 de agosto de 2026. E diz-lhes: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Marcos 4:11. Como a sabedoria do mundo é loucura para Deus, e a sabedoria de Deus foi considerada loucura pelo mundo cego, assim, em todas as épocas, uma parte da humanidade considerou os outros tolos, conforme eles seguiram esses diferentes tipos de sabedoria. Os pecadores pensam que os santos são tolos, e os santos sabem que os pecadores são tolos. Traçando isso ao seu original, descobrir-se-á que surge daquela luz muito diferente em que as coisas espirituais aparecem para as várias partes, como diz o texto, em que temos duas coisas. O privilégio espiritual de alguns com respeito ao reino de Deus. A vós é dado saber, etc. Pelo reino de Deus, entende-se o reino do Messias. Esse era o estilo comum entre os judeus nos dias de nosso Salvador. Lucas 17, 20. Lucas 19, 11. Mas eles confundiram bastante a natureza disso e imaginando que seria um reino de pompa e grandeza mundanas. Eles não sabiam quando foi estabelecido entre eles e rejeitou a Cristo como rei dela, porque ele não apareceu no esplendor em que eles aprenderam que o rei Messias apareceria. No entanto, Cristo, sendo o Messias, seu reino é o reino de Deus. Seu reino era um mistério que eles não podiam entender, mas a alguns foi dado por Deus conhecer o mistério, e estes sendo opostos aos que estavam fora, e claro por eles que se entendem, os que estavam dentro dele, isto é, os verdadeiros súditos dele. 2. O estado de escuridão e cegueira em que os outros estavam. Com relação a esse assunto, o reino de Deus. Para aqueles que estão fora do reino, que não são súditos dele, mas do reino do diabo, todas essas coisas, ou tudo o que diz respeito a esse reino, está sob um véu, como coisas propostas em uma parábola que os ouvintes não entendem. O escopo é a substância dessas palavras. Podemos abordar nestes 4 pontos, sobre cada um dos quais eu gostaria de ampliar um pouco. Há um reino de Cristo erigido entre os homens, que é o reino de Deus. 2. O reino de Cristo é um reino misterioso. 3. É privilégio dos súditos do reino de Cristo conhecer seu mistério. 4. É a miséria daqueles sem o reino de Cristo, que eles não sabem disso, mais do que uma parábola de que eles não entendem. Vamos atender a esses em sua ordem? 1. Há um reino de Cristo erigido entre os homens, que é o reino de Deus. Aqui consideramos apenas duas coisas, a saber, a construção do reino e a extensão dele. A construção deste reino. Sobre isso, observe 3 coisas. A. O eleitor do mesmo. Aquele que o configurou, esse era o Pai. Coloquei meu rei, diz ele, no meu monte sagrado de Sião. Por isso, é chamado o reino de Deus. É diferente de seu reino eterno. O reino do Messias é um reino mediador, do qual alguns homens e mulheres, e não todos, são súditos. É um reino delegado, do qual Cristo é o rei por delegação e comissão do Pai, para colocar seu título fora da questão. Ele foi ungido rei, a saber, pelo Espírito Santo. Isaías 61:1. B. A causa pela qual foi erigida foi a recuperação de pecadores perdidos, perdidos para Deus e perdidos para si mesmos. Toda a humanidade estando perdida em Adão, Deus propôs desde a eternidade, por sua graça, salvar alguns deles.
Mas o reino da natureza, fundado na obra da criação e governado de acordo com a aliança das obras, não poderia alcançar este fim. Portanto, foi erguido um novo reino, fundado na obra da redenção e a ser governado de acordo com a grande carta do Pacto da Graça. E Cristo Jesus, tendo suportado o encargo de estabelecer o fundamento dela com seu próprio sangue, sobre ele foi conferido a honra da coroa dela. C. O momento de sua criação. Foi proposto desde a eternidade, mas é um reino antigo, considerado desde o momento em que foi realmente estabelecido, que foi na queda de Adão. Então Cristo entrou no governo e, como um reino, examinou, julgou e proclamou uma remissão para os nossos primeiros pais culpados e pronunciou a condenação da serpente. Gênesis 3, 8, 9 e para baixo. Tem continuado desde então, sem interrupção, apesar da oposição continua feita a ela. 2. Podemos considerar a extensão disso? Aqui pode-se observar que, em relação aos tipos de jurisdição, compreende o reino da graça, toda a graça e favores do céu para a salvação, relativo é ao que os mortais possam ou devam participar neste mundo. Estão nas mãos deste rei para dispensar. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e os deu para ser o cabeça de todas as coisas para a igreja. Compreende também o reino da glória, pois a glória do céu também está à sua disposição, assim como a graça do céu. Lucas 22, 29 e 30. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo teu amor e tua misericórdia. Amém e amém.